Responsiva, amados. Cingindo-vos esteja o vosso corpo e as coisas as vossas candeias, e acesas as vossas candeias. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-vos, de dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Porém, que não souber a vontade de seu senhor, fez coisas dignas de salvação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele muito se confia, muito mais pedirão. Crianças, se vocês ainda não pegaram as folhas, podem pegar. Nós fizemos a nossa reunião e chegamos ao acordo que cada criança deve ficar perto do seu papai, da sua mamãe, e assim nós estaremos também transmitindo o recado para vocês. Vocês estarão desenhando e co-participando do sermão. Então, crianças podem ficarem juntas perto dos seus papais, das suas mamães. Eles estarão cuidando de vocês e para que vocês também possam participar do culto. Meus irmãos queridos, o objetivo nessa noite é abordar que os servos vigilantes estão concentrados, focados nos céus. Então eu quero já dizer que eu e você, nós que somos servos e servas vigilantes, precisamos não perder o foco, que é a volta de Jesus. Esse texto aqui é um texto que fala da vinda de Jesus. E a vinda de Jesus é a profecia que ainda, a segunda vinda, ainda não se cumpriu. Essa profecia está por se cumprir. E eu quero revelar do fundo do meu coração que há uma grande diferença entre os nécios e os prudentes, entre os servos fiéis e os servos infiéis. Que tipo de servo você é? Um servo prudente? Ou um servo fiel? Ou um servo infiel? Hora de conversar com Deus. Feche os seus olhos e pergunte: Senhor, que tipo de servo eu estou sendo? Que tipo de servo eu estou sendo? Um servo vigilante, prudente, ou um servo desatento? Ilumina em cada pessoa que aqui se encontra, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Traga a mente de cada um de nós detalhes
pessoais para a aplicação na nossa vida. Que esses textos, Senhor, possa servir de alimento para nossas vidas. Queremos e precisamos sermos servos vigilantes. Em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós trabalhamos com o tema ansiedade. Deixa eu perguntar, como é que você lidou com a sua ansiedade essa semana? Melhorou alguma coisa? Descansou no Senhor? Daqui da frente, eu e o presbítero Fred estamos vendo a imagem, o rosto de vocês. Me parece que vocês estão mais leves nessa noite, parabéns. Toda a ansiedade foi jogada no caminhãozinho do Senhor Jesus, e toda a ansiedade o Senhor Jesus tratou. Está mais leve nessa noite. Você aprendeu que toda ansiedade precisa ser cuidada, e que Jesus cuida das nossas ansiedades. Eu quero acreditar que a sua ansiedade da semana passada já ficou para trás. O Senhor já cuidou de todas. Se não cuidou, preste atenção, porque a ansiedade é um mal tratável. Porque Jesus cuidou dos discípulos com esse tema tão importante, colocando que Ele cuida de detalhes tão pessoais da vida deles, como a comida, como a roupa. Ele conta os fios de cabelos que caem. Ele sabe de todas as coisas. Então ele diz assim: considerais até o urubu, os corvos, observai os lírios. Sou eu que sustento, e eu não vou sustentar a vida de vocês? O que Jesus diz para eles também não significa que eles tinham que serem pessoas que não trabalhassem, não lutassem por sustento da sua vida. Não foi isso que o Senhor Jesus quis dizer. Ao contrário, Ele mesmo quis mostrar para os seus discípulos que eles observassem o tratar de Deus com os animais, com a vegetação. E provavelmente lembrou até da citação do homem mais sábio do mundo, que disse assim: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Você precisa também trabalhar, você precisa lutar. Você não pode colocar o seu coração na ansiedade. Lute, trabalhe, viva, respire. Deixe que o restante eu cuido. Eu cuido de você como eu cuido da menina dos olhos. Esse foi o assunto do domingo passado. Meu resumo nessa noite, meus irmãos, é: a Escritura Sagrada é a regra de fé e prática. Ao terminar o assunto de hoje, eu gostaria que você pegasse esse livro santo. Aliás, eu vou começar a me educar em proferir a Bíblia como sendo um livro santo. E no final você vai descobrir por quê. Porque a primeira designação da nossa confissão é que a Bíblia, as Escrituras, são sagradas. Um livro santo, diferenciado. E às vezes a gente esvazia muito a nomenclatura Bíblia, que significa biblioteca, biblios, uma pequena biblioteca de 66 livros, e esquecemos que ela contém as Escrituras sagradas. Para a sua vida não existe mais nada sagrado. O pé de coelho não é sagrado, o trevo não é sagrado, a sorte não é sagrada, a arruda não é sagrada, bater na madeira não é sagrado. Nada disso tem efeito para você. Isso é misticismo. Nem mesmo, como os crentes, jargões dos crentes, gritar o sangue de Jesus tem poder, Salmo 91 aberto. Nada disso tem efeito sobre a sua vida. Dar 3 pulinhos, comer lentilhas, usar roupa branca, para com isso. Nada disso serve para você. Nada disso é sagrado para você. Sabe o que é sagrado? A Bíblia, as Escrituras. Afinal, a gente vai chegar a essa conclusão. Capítulo 12, 35 a 48. Nessa noite, recorda-se a parábola sobre os nobres, isto é, os servos vigilantes. Aqueles que são vigilantes são nobres. Então, se você é uma pessoa prudente, é uma daquelas virgens separadas,
frequenta a igreja daqueles que estão atentos, cheios da unção, do óleo, do Espírito Santo. Você pode ser catalogado como a igreja vigilante, a noiva, as virgens vigilantes. Então você é nobre. A interrupção de Pedro dentro desse contexto, do capítulo de número 12, 35 a 48, importa a resposta de Jesus, porque Pedro, ele é incisivo, você leu aqui, ele diz assim: isso é para nós, os discípulos, ou é para todos? Você percebeu na leitura o que Jesus respondeu? Porque o grande ápice dessa passagem é a interrupção do apóstolo Pedro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos assim: essa palavra é daquela irmãzinha que não veio no culto. Essa palavra não é para mim, é para aquele irmão que deixou de estar presente hoje. Não, presta atenção, não é isso. A palavra é para você, essa palavra é para nós. É isso que Pedro está fazendo aqui. Isso aqui é para nós, Jesus, que estamos te seguindo, que deixamos a companhia de pesca, que abandonei a minha sogra, que deixei a minha esposa, que deixei os meus filhos. Isso aqui é para nós, para João, para Tiago, ou é para todo mundo? Ser crente, ser servo, ser prudente, ser vigilante, para quem é? Fica atento para você descobrir nessa noite aí nesse texto. Para simplificar as coisas dentro desse contexto que a gente leu, a divisão, você que está anotando, a divisão dos versículos 35 a 48 se dá em duas parábolas. E eu já disse para nós, para todos nós, que quando há uma parábola, Jesus quer pregar. Então aqui Jesus quer pregar e vai pregar duas vezes. O que Jesus quer falar duas vezes dentro desse contexto? Então coloque aí, olha o texto, já vai lendo, vai perguntando o que Jesus quer pregar dentro dessas duas parábolas. Nesse arranjo está inclusa a pergunta do apóstolo Pedro. Na segunda parábola você vê que ele levou a narração dessa parábola com uma exceção de uns poucos versículos, a primeira dessas duas parábolas, que está inclusive em Lucas, e a segunda é comum em Lucas e também em Mateus. Então, uma parábola está somente aqui. A outra parábola está em Lucas e também em Mateus. Você consegue achar? Lê aí. Quais são essas duas parábolas? Verifique. A gente começa, irmãos, no versículo 35 e 36. O verso 35: cingindo esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede-vos semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, não demorem a abrir, abram logo. No original significa a expressão que o seu lombo esteja cingido. Isto é, que os mantos longos, folgados dos servos, não devem pender soltos, dificultando ou impossibilitando o trabalho, conforme Atos 7,58. Esses mantos tinham de ser franzido, apertado, bem ajustado ao corpo, para que pudesse haver a mobilidade dos servos, para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem serem rápidos, para que eles pudessem serem ágeis. O Jesus, o noivo voltou, o Senhor voltou, bateu na porta. Você não está dormindo. Irmãos, como é chato quando você vai numa casa e você toca a campainha uma vez, quando tem campainha. Toca a campainha 2 vezes, toca a campainha 3 vezes, devia estar dormindo, um sono profundo. Ou quando você chama, ele nem responde. Você olha assim, está dormindo. O que você faz? Vai embora. Imagine Jesus voltando. Imagine o tocar das trombetas e etc e tal. Jesus voltou, chegou o grande dia.
E você? Dormindo? Sem mobilidade? Sem estar preparado? Espiritualmente aplicado esses 2 versículos, o sentido resultante está sempre preparado para receber o Senhor no seu regresso. Profecias e parábolas escatológicas. A partir de agora nós teremos mais concentração da mensagem de Jesus, falando assim: olha o seu foco, preste atenção, o mestre está voltando, Jesus está chegando, a segunda vinda está por acontecer, e você precisa estar preparado. O texto começa dizendo: no vosso corpo aceso, as vossas luzes acesas. Já falamos sobre isso, que não se acende um farol, não se acende uma lamparina, não se acende uma luz para colocar debaixo da cama, para esconder debaixo do buraco. Você e eu, nós somos acesos para brilhar por Jesus. Deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida, deixa a luz de Cristo brilhar no nosso coração. Acenda as luzes, olhe para cima e veja onde estão essas lâmpadas. Você não pode se esconder, você não pode se apagar. O Espírito Santo acende a lamparina, acende a luz e nos prepara. Lâmpadas acesas, queridos, também aponta para a necessidade de preparação. O que temos aqui essencialmente nessa lição, que se encontra na parábola sobre as 5 moças insensatas e as 5 sensatas, as 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, mexe com você e mexe com a igreja. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Você estaria focado? Verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se os servirá. Olha para esse versículo 37, ele é muito estrutural e importante dentro desse contexto. O que você entende desse versículo 37? Olha aí, leia aí. No mínimo é uma figura estranha. Quando é que um senhor terreno, quando é que o seu patrão terreno, serviria você como empregado? No original é quando o dono do escravo serve o escravo. Porque nós somos escravos, somos dolos, somos servos. É estranho essa colocação, porque aqui quem serviu é Jesus, é o Senhor. Veja, eu sou entre vós como aquele quem serve. Lucas 22, 27. E isso me faz retornar ao meu ministério há mais de 19, 20 anos atrás, quando os presbíteros passavam com a ceia, e era uma igreja grande com muitos presbíteros, e eles, Glaucio vai lembrar, eles usavam esse versículo perguntando individualmente aos membros que participavam da ceia: eu sou entre vós como aquele que serve. O ato da declaração dos presbíteros lá não era um ato simplesmente de servir o pão, de servir a ceia, mas eles estavam declarando assim: aquele que tem a primazia é aquele que serve. Interessante isso, né? Porque eu passei depois por várias igrejas e nunca mais vi isso. Eu vou a Valência, quero ver se eles fazem isso. É pena que eu não vou numa Santa Ceia, não dá para ver mais. Mas eles faziam isso. Você é aquele que serve. Por quê? Porque Jesus te serviu primeiro. Nós ouvimos lá o pastor Maico pregando na introdução do sínodo. E o Maico falava assim: Pedro não entendeu nada disso. Talvez Pedro, como nós, quando Jesus falou assim: olha, eu vou lavar os pés,
Pedro se rebelou e disse assim: não, eu não deixo o Senhor lavar os meus pés. Aí Jesus falou para Pedro assim: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo no reino dos céus. Aí Pedro então não entendeu nada, ele agora vai ser abusivo. Ele vai dizer assim: então, Senhor, lava os meus pés, a minha mão, a minha cabeça, o meu corpo, me dá um banho inteiro. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse assim: eu quero lavar os seus pés. Tem muito crente que é assim, que não entende a postura de servo, que não entende a postura de Jesus, relatando isso, lavando os pés dos seus discípulos, aqui prometido, pois que é o nosso Senhor em sua segunda vinda, de maneira consoante com a sua glória, com a sua majestade, ele servirá os seus fiéis servos. Grife essa palavra aí, porque Jesus, ele te servirá, Jesus nos servirá. Verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quem ele venha na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Detalhes desse versículo, observe, não fala primeira vigília. O termo aí divide em 3 vigílias, segunda e terceira, conforme Juízes 7,19, e não a romana, que dividia em 4 vigílias. Entretanto, essa é uma questão menor. A razão porque Jesus não disse a primeira vigília, você sabe, provavelmente seja que então a festa de núpcias ainda estaria em andamento. A festa de núpcias está em celebração. Convide pessoas para estar aos pés de Jesus. Pregue a palavra, evangelize. Jesus não voltou, essa é a nossa função. Vamos, igreja, vamos, irmãos, vamos. Fale para aquele que é crente, fale para aquele que não é crente, fale para o ateu, fale para o religioso, fale. Nós vimos hoje aqui, nós temos que pregar Jesus. Nós temos que anunciar Jesus, porque ainda é momento de celebração. As portas estão abertas, os bancos estão vazios. Há muitos espaços nessa igreja para você deixar para trás as pessoas que você ama. Então pregue a palavra, insista, traga mesmo. Sabe de uma coisa, queridos? A festa ainda está em andamento. Quanto mais, o pensamento principal é este: feliz, bem-aventurança, a bem-aventurança no estado superlativo dos crentes ao regresso de Cristo vai ser maravilhoso. Quando essa profecia se cumprir, a igreja se encherá de alegria, de contentamento, de júbilo, de felicidade, mas também será um misto de tristeza, drama, decepção para alguns. Versos 39 e 40. Sabei, pois isto, se o pai de família soubesse. Localizou a segunda parábola aí? Portanto, você pode começar a ver a segunda parábola. 39 a 40. Sabei, porém, se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. Jesus chegará. Para o termo filho do homem, veja capítulo 5, 24. Quando ele voltar, Jesus afirma que assim como o dono de uma casa não sabe que hora vem o ladrão, mas que deve estar preparado o tempo para quê? Para proteger quem? A sua propriedade, sua família, sua casa. Assim também os crentes não sabem quando Jesus voltará.
E consequentemente, o que se espera da gente é que a gente, o crente fiel, o servo fiel, não nécio, não aquele que brinca com a palavra de Deus, esteja com a sua mente e o seu coração preparado. Nessa noite, o seu coração está preparado? Nessa noite, sua mente está preparada? Existem muitos textos, meus irmãos. Mateus 24, 36, 42, 44, Lucas 21, 34, Apocalipse 3, 3, escatologicamente, 16, 15, Cristo está voltando. A partir então dessa conclusão, ele vai introduzir aquilo que ele queria falar dessa segunda parábola, a partir do versículo 41. Então, olha, veja, Pedro. Então Pedro perguntou ao Senhor: profere esta parábola para nós ou também para outros? Olha Pedro aí. Começa agora a parábola sobre o servo fiel versus o servo infiel. Nesse contexto da parábola que está em Mateus 24, 45 e 51, podemos perceber que Pedro faz essa pergunta. Agora, o que motivou Pedro a fazer essa pergunta? Se fosse você, Pedro, por que você faria essa pergunta aí? Seria por curiosidade? Foi a curiosidade despertada? Jesus estava falando somente àqueles que estariam preparados, como diz o versículo 37? Seria um momento da sua volta, algo que estaria revelando algo maior para todos, uma inferência compreensiva, seria que seria somente os 12, alguns seguidores que estavam com ele. Para quem seria esse ensinamento? O resto do povo seria parte que não estaria preparado, somente os discípulos estariam preparados? Eu quero dizer algo para você, nada obstante, desde o verso 22, que nós temos aqui. Nós temos algo, o mestre dirigindo sua atenção exclusivamente para os discípulos. Isso significa que o Senhor estava dizendo: vocês discípulos, você, Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria, estejam preparados, estejam com as suas lâmpadas acesas, com seus corações transformados, com as suas mentes ativadas, com o foco olhando para a vinda de Cristo. Estariam preparados para recebê-los? A quem Jesus estava dirigindo então essa parábola, esse ensinamento? Você já sabe que Jesus estava conversando particularmente com quem? Veja no versículo 22, aos discípulos, com os discípulos. É como se Jesus chegasse aqui hoje, sentasse ao seu lado e perguntasse: Eric, você está preparado? Você é um jovem. Ruth, você está preparado? Cada um de nós vai colocando seu nome. Calma, você não precisa estar ansiosa, você não precisa ser avarento, você não precisa olhar para os tesouros dessa terra, você não precisa se preocupar nem o que vai comer, porque eu te sustento. Você não precisa preocupar com sua leve, momentânea tribulação, transição. Todos os seus dias estão pré-estabelecidos, contados, somados. Estão entendendo, irmãos? O diálogo é para a igreja, é para toda a igreja, não é para todo mundo não. É para você que é fiel, que é prudente, que teme a Deus. É para nós. Versos 42 a 44, para ilustrar o que Jesus tinha em mente. O Senhor tinha vários servos, escravos. A ilustração de Jesus. Ele diz que ele estava para partir de viagem. Então antes de partir, ele encarrega os seus trabalhadores, os seus escravos, os seus subordinados, de quem ele tinha mais confiança.
Aqui me salta uma pergunta, eu quero perguntar: será que o Senhor Jesus teria confiança em você para pastorear a igreja dele em Santa Maria? Será que Jesus poderia contar que você não faltaria? Não seria alguém relapso? Não seria um servo que colocaria a igreja em segundo plano, em segundo lugar? Ou você amaria o povo de Deus de todo o teu coração? Olha, falamos hoje pela manhã, considere o Senhor teu Deus, considere, Ele intervém na sua história, considere os fatos milagrosos. Irmãos, a palavra do Senhor hoje foi contundente aqui pela manhã, dizendo: você precisa considerar o Senhor, porque o Senhor te considera. Nós precisamos virar a página de um povo consumista de igreja. Nós precisamos virar a página da nossa vida em relação a servir ao Senhor. Eu não posso servir o Senhor em segundo plano, meus irmãos. Tem que ser em primeiro plano. Tem que ser em primeiro lugar. Essa ilustração nos faz pensar nisso, na qualidade. O administrador recém-nomeado não só vigia o trabalho dos demais servos, mas especificamente dentro da ilustração da parábola, cuida para que recebam as provisões necessárias. Fazer a vontade do Senhor é cuidar dos necessitados, e certamente a tarefa designada a todos. Sobre o administrador fiel, sensato, pronuncia-se uma bem-aventurança especial. Ele é chamado de bendito. Nesse contexto há uma palavra benedictus, benditos, bendito seja essa pessoa diante do Senhor. Olhe no seu texto, e o objeto do favor especial de seu Senhor, ele confia, ele sabe que esse servo não vai negar fogo, ele vai ser fiel. 45 a 46, caminhando para a conclusão do nosso contexto, note que esse servo está dizendo algo em seu coração. Isto é a si mesmo. A hora que o homem diz a si mesmo com frequência, é mais importante do que ele diz abertamente. E esse homem é um sádico. Por pura diversão, começa a maltratar os escravos e as escravas que foram confiados aos seus cuidados. Ele começa a dar importância demais aos que estão à sua volta, que esses escravos se acovardassem. Então ele é um administrador ruim, covarde, que rebaixam os escravos daquele senhor. E nesse interim ele vai comer, vai beber, refestrelar, se embriagando. Ao contar essa parábola, Jesus tinha alguns objetivos no ensino aos seus discípulos. Em primeiro lugar, poderia ser abrir os olhos da verdadeira igreja. Jesus está aqui abrindo os nossos olhos, meus irmãos. O que Jesus está dizendo? Ou você é fiel, ou você é infiel. Ou você é prudente, ou você é nécio. Ou você não lembra que Jesus já nos serviu, nos servirá aquele grande dia? Ou você está fazendo o contrário, como esse sádico aqui da parábola? Jesus quer abrir os olhos da verdadeira igreja. Em segundo lugar, Jesus quer advertir contra os enganadores, ao fim de que mesmo agora se arrependam. Se não fizerem, o Senhor lhes ligará um lugar com os infiéis e serão cortados em pedaços. É isso que a parábola está dizendo. Há muitos enganadores usando a boa fé das pessoas, há muitos enganadores usando a Bíblia em nome de Deus, há falsos pregadores, há falsos profetas, há falsos mestres, há falsas igrejas que iludem as pessoas. E você precisa ter critério
Ao contar essa parábola, Jesus na realidade está dizendo assim: todos aqueles que são infiéis serão punidos. Isso significa que o Senhor, Ele é cruel? De maneira nenhuma, de modo nenhum. À luz da passagem que se encerra essa sessão, se vê claramente como o Senhor é justo, a justiça é impregnada, a soberania de Deus é colocada, a vontade decretiva é reforçado, não só descritiva, mas decretiva. Veja o versículo 47 e o versículo 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Versículo 48, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, será levado por poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais. Eu, se eu fosse você, pintaria esse texto, decoraria esse versículo, pela parte final desse versículo. Porque a nossa denominação, e agora eu quero falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou da Igreja Calvinista no mundo, é uma igreja que tem recebido bastante coisa. O nosso contato com a palavra de Deus é contundente. Um presbiteriano não pode alegar desconhecimento da palavra do Senhor. Você tem várias possibilidades de crescer nos ensinos doutrinários, na escola bíblica dominical, nos encontros das sociedades internas, nos discipulados da vida, nas mensagens expositivas dos pastores. Então, irmãos, o nosso capital cultural é maior. Você não pode alegar desconhecimento. Você não pode. E veja que esse texto diz: a quem muito se deu, muito será cobrado. Eu quero dizer que é muita responsabilidade da igreja presbiteriana aqui em Santa Maria, irmãos. Nós não podemos parar no tempo, nós temos que avançar, nós temos que pregar, nós temos que anunciar, nós temos que viver, nós temos que sermos servos prudentes. A parábola terminou, não obstante, os versos 47 e 48 talvez não estejam um pouco relacionados com os versículos precedentes, como alguns sustentam. Esses versículos 47 e 48 imediatamente precedente, refere-se imediatamente a ambos os casos. Primeiro, Jesus Cristo. Além disso, os versículos 47 e 48 não lançam luz sobre a razão pelo qual o castigo é descrito no 46, cortará em pedaços, que era tão severo. Por quê? Porque o servo que recebeu esse castigo conhecia a vontade do seu Senhor. O servo que vai ser lançado no inferno conhecia a palavra, mas brincava com a palavra. O servo era aquele que sentava, que ouvia os apelos da palavra, mas que tinha o seu coração endurecido. Entre os que são castigados, quando o Senhor regressar, há certamente uma diferença. Alguns são castigados durante e outros de forma mais leve. Isso mostra que não são graus de glória no novo céu, não é nada disso, na nova terra, não é nada disso. Mas que também há graus de sofrimentos do inferno. Estão todos no inferno. Você acha que um presbiteriano que foi para o inferno, que vai para o inferno, não vai sofrer mais do que os outros? Quando você chegar lá, Satanás vai dizer assim: mas você ouviu tantos pastores. Qual a sua denominação, meu filho? Presbiteriano? É essa que eu tenho fome mesmo, vem cá. Eram os que me desafiavam. Você não pode brincar com a fé. Não pode. Eu quero terminar direcionando para o capítulo 1 da Confissão de Fé, que aborda
um segredo para nós. A confissão de fé, no primeiro capítulo, trata da Escritura Sagrada. A abordagem principal, por isso eu gostaria que você começasse, a partir de agora, a chamar a Bíblia de Escritura Sagrada. Escritura Sagrada. Vamos falar? Escritura. Por que ela é sagrada? Porque contém a palavra de Deus escrita. Inclui todos os livros do Velho e do Novo Testamento para, com inspiração, modelar a nossa vida, ser regra de fé e prática, ser padrão, ser metro, ser medida. A Bíblia é isso tudo. Então, para não mais esvaziarmos, chame a Bíblia de Escrituras Sagradas a partir de agora. A nossa confissão coloca esse primeiro nome, Escrituras Sagradas. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E 1 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você parasse de chamar a Bíblia de simplesmente livros, mas que você, a partir de hoje, começasse a falar: eu tenho um livro sagrado, eu tenho as Escrituras como regra de fé e prática. Conclusão, meus irmãos. Qual a diferença dos nécios para os prudentes, dos servos fiéis para os servos infiéis? Primeira resposta e sugestão: estão preparados agora. Estão preparados agora. Estão prontos para estar com Jesus. Mantenha suas lâmpadas acesas. Tudo quanto fizermos aqui e agora tem implicação por toda a eternidade. Essa é uma fala de impacto. Se você anotar no seu coração, no papel do seu caderno que você está anotando aí agora, e depois pensar nessa fala, tudo que fazemos, tudo que fizermos aqui e agora tem implicação por toda a eternidade. Sua vida vai mudar. Você já parou para pensar nisso? Gentileza gera gentileza, espiritualidade gera morte da carne. Tudo que você fizer. Essa passagem me ensinou, irmãos, que eu preciso estar vestido para servir o Senhor. Verso 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de servir-vos, dar-lhe lugar à mesa e aproximar do se os servirá. Ou seja, o tempo e o modo são retidos na pergunta indireta desse contexto. Leia em casa Filipenses 1:23, porque Paulo vai trazer elucidação sobre essa questão, e ele vai falar assim: que o meu desejo seja de partir e estar com Cristo. Se esse não é o nosso desejo nessa noite, alguma coisa está faltando. Se você não tem desejo de estar com Cristo, de partir, de deixar esse mundo, o pecado, a escravidão, se você gosta dessa vida, se tem prazeres, alguma coisa está faltando, porque o verdadeiro cristão, eleito, servo, fiel, prudente, sabe que é melhor partir do que viver nessa terra. Portanto, você tem que estar preparado, com vestiduras lavadas, com vida de santidade, com mente transformada, com vida reto direcionada para o Senhor e não para a carne. Hoje, o fundamental para a nossa vida é: ao seu Pai agradou-lhe dar o seu reino.
daquele que muitos se confia. Veja, 48. Muito mais se exigirá. E isso significa, quanto maior for a confiança, maior a categoria. Isso requer que você tenha consciência de que a sua responsabilidade como justo, como prudente, como alguém que tem essa consciência, esse foco de que está mais perto de Cristo hoje do que domingo passado, você deseja estar preparado, você deseja pregar o Evangelho e anunciar as boas obras do Senhor. Porque estamos vivendo a primeira vigília. E na primeira vigília, dá tempo de convidar as pessoas para celebrar com Jesus o noivo. Dá tempo de purificar a igreja. Dá tempo de renovar, abrir os olhos nossos. Dá tempo. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos aí agora. Clame ao Senhor. Seja sincero diante do Senhor. Peça ao Senhor: Jesus, me prepare, me enche. Não deixe a minha lâmpada apagar. Eu quero mais de Ti, menos de mim, mais da Tua graça, mais do Teu amor. Eu quero mais, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Prepare essa igreja, em nome de Jesus. Amém.